A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo encaminhou essa semana um ofício ao governo do estado pedindo providências para evitar um apagão no turismo no litoral de São Paulo. A gente conversa agora com Arthur Veloso, que é conselheiro fiscal da Federação. Muito bom dia ao senhor, seja bem-vindo ao CBN São Paulo. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo espaço que a CBN e você vem dando aí para o nosso setor. Acho importante a gente trazer algumas informações aqui da Baixada Santista e esclarecer alguns pontos que estão sendo colocados, acho que em xeque, né, pelas algumas autoridades públicas. Então, é importante a gente trazer também o nosso lado. Arthur, quais são os principais motivos que vocês listaram nesse ofício? Quais providências vocês esperam que sejam tomadas? Com relação à segurança pública aqui no estado, na litoral da Baixada Santista, o que a gente espera, né? A gente vem sendo acompanhado que os números, eles vêm caindo na nossa região, por mais que as matérias, às vezes, não são congruentes com esses dados, mas os números de segurança pública vêm caindo tanto no Guarujá, quanto no Santos, São Vicente. No último ano, a gente teve decréscimo em todos eles, 35% em diminuição de assaltos e furtos no Guarujá, teve queda também de 27% em Santos, queda de homicídios em São Vicente, mas o que a gente entende é que pela complexidade da nossa região, esse é um fator que precisa ser sempre muito bem observado e com uma intensidade das forças de segurança pública. Então, sim, a gente reconhece o trabalho que vem sendo feito pelo governador Tarcísio e também pelo secretário de Segurança Guilherme Derrite. É um trabalho muito bem feito, inclusive com a contratação de mais quase 10 mil agentes, né, de segurança pública. Contudo, né, para que a nossa região não seja mais mídia, né, em mídia de arrastões e coisas negativas. Porque temos notícias recentes, né, de arrastões no Guarujá, inclusive uma pessoa morreu, baleada. Exatamente. Isso a gente, óbvio, o nosso setor ele é muito prejudicado por isso, né? Porque o nosso setor é extremamente turístico. Então, mídia desse tipo atrapalha bastante a gente. Então, o que a gente pede? A gente Não, mas pede são fatos, né? Não é mídia, são fatos. Isso aconteceu Não, no concordo, Guarujá, né? Concordo totalmente. São fatos, é que os dados principais, eles demonstram uma queda. Mas mesmo assim, a gente precisa ter essa sensação de segurança. Então, precisa sim ser intensificado. A nossa região é uma região especial que precisa sim de atenção e de cada vez mais intensificação das forças de segurança, muito também por conta de ser uma rota do tráfico internacional de drogas. Então, esse é um dos pedidos que a nossa federação faz, sim, de alerta, reconhecer os avanços que tiveram, mas não deixar que esses avanços, na verdade, eles deixem de lado todo o avanço que ainda precisa ser feito na segurança da Baixada Santista. Então, esse é um pedido nosso. Com relação às viroses, Débora, eu acho que é importante colocar que até a Secretaria de Saúde do estadual, ela, na maior parte das orientações que ela deu, se você acompanhar, você vê que é tudo muito em relação à higienização e manipulação de alimentos, né, tomar cuidado sobre raspadinhas, os estabelecimentos que você vai consumir. Só que o outro lado da moeda é que justamente o nosso setor de bares, hotéis, restaurantes, nós seguimos regras rígidas de vigilância sanitária. Né? A gente tem que ter curso de manipulação de alimento, curso de higienização, para conseguir um alvará de funcionamento emitido pela própria autoridade pública. Então, no nosso ver, né, a gente pede, na verdade, seriedade, né, das forças de autoridades que estão investigando esse caso, para identificar a real origem, porque nós somos os principais interessados em resolver isso. Só que não podemos também, né, colocar para debaixo do tapete esse problema, né? Temos que ter seriedade nisso e transparência, porque uma coisa é você direcionar isso para a questão de alimentação. E do outro lado, a gente vê que às vezes a Sabesp comunica que não tem nenhum problema na rede pública, e a gente vê ontem uma declaração da própria CETESB, né, colocando 51 praias impróprias no litoral de São Paulo. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, precisa sim de uma investigação séria e transparente para toda a população, para que a gente consiga criar um plano de ação para atacar a causa dessa virose. Ainda não sabemos qual foi a causa, né? Só que os números cresceram muito, que é uma virose, isso foi constatado, e os números cresceram muito este ano na Baixada. Já dá para falar em prejuízo, porque muita gente acabou desistindo ou voltando, né? Por causa da virose, principalmente. Muita gente deixou de ir também por causa dessa sensação de insegurança. Não, infelizmente, isso é também outro fato que a gente precisa saber lidar com isso. O nosso setor,
nos últimos anos, desde a pandemia, a gente vem numa crescente muito importante, tanto pela nossa conjuntura econômica do nosso país, que faz esse turismo de proximidade dentro do estado de São Paulo crescer muito. Então, a região da Baixada Santista é uma região preferida dos turistas do estado de São Paulo, mas também, inclusive no Réveillon, registramos 86% de média de ocupação nos hotéis aqui. Então, é Qual uma era o região. esperado? O esperado era na casa dos 90%, né, mas a gente sabe que as condições climáticas não permitiram que a gente batesse os recordes. Mas, de qualquer forma, tiveram vários hotéis que chegaram na lotação máxima e 86% de média de ocupação é uma média muito alta. As cidades acabam, às vezes, dobrando ou triplicando em número de hospedagens. Então, a gente vem tendo um resultado muito bom no nosso setor e essa externalidade da virose com certeza atrapalhou bastante, né? A gente teve uma pesquisa, a gente fez um levantamento de estimativa com a rede hoteleira aqui da região de 19% de cancelamento nessa primeira semana que a gente fez essa estimativa. Então, por isso também que a gente pede essa celeridade, porque o nosso setor ele depende muito dessa época do ano, a temporada de verão, né? Região de praias aqui, a gente faz uma contratação, né, de força de trabalho provisória, né, muito grande, de 3 a 4 mil postos de trabalho provisórios a gente contrata dentro do nosso setor aqui na região, e também toda a programação que a gente tem de compras para poder receber esse turista da melhor forma possível e entregar o melhor serviço possível para esse turista. Então, essa virose, né, essa externalidade acaba atrapalhando totalmente o nosso planejamento. Existem perdas para o nosso setor, a gente não consegue mensurar em questão de reais, né, essa perda, mas existem perdas que são outro fato, e por isso mesmo que a gente precisa vir a público também para cobrar as autoridades para que realmente seja investigado a origem dessa virose. E com relação, bom, a temporada esse ano ela é mais extensa porque o carnaval é no final de fevereiro, né? Começo de março. Quais podem ser as consequências com a desistência de turistas? Porque essa taxa de cancelamento de quase 20% é uma taxa alta, né? Não, num primeiro momento, o nosso medo, inclusive, era que isso pudesse se arrastar para outros feriados do ano, né? Que às vezes extrapola o verão, né? Às vezes a região pode entrar num descrédito que as pessoas tenham medo de vir para o litoral. Mas, a partir do momento que teve a divulgação, né? Isso é uma informação que a gente até coletou com alguns hotéis essa semana mesmo. A partir do momento da informação que foi do norovírus, né? Da identificação da virose, a gente diminuiu essas taxas de cancelamento. Então, assim, eu acredito muito, né? Mas é uma percepção minha, mas eu acredito muito que com o passar das informações e das investigações, esse tema vai ser superado e, na verdade, é o que a gente espera e torce. E vocês tiveram algum retorno já do governo do estado? Porque esse ofício foi mandado no início da semana, né? A nossa federação ela entrou em contato com o governador, né, Tarcísio, justamente para dar celeridade para esses órgãos de controle. A nossa federação já tinha conseguido, inclusive nesse mês mesmo, uma grande conquista em relação à diminuição do aumento do ICMS para o setor, que ele ia triplicar, né, e a partir de algumas negociações com o governador, ele entendeu o quão ia ser impactante isso na ponta final, né, para o consumidor, porque, obviamente, esse valor ia chegar no consumidor, é o que ninguém queria. Então, assim, tiveram grandes avanços, a gente tem uma boa relação com o governador e a gente acredita que esses órgãos, né, de fiscalização, principalmente a CETESB, ela consiga identificar essa origem e conseguir, obviamente, resolver todo esse problema que tem sido causado na nossa região, né, de praias e de turismo. E esse é o nosso medo, né, essa questão do apagão do turismo. Por quê? Porque, para nós, essa época do ano é a principal época do ano para o turismo da região da Baixada Santista. É que é a época de férias, né? É verão. E é nessa época que dá para garantir eventuais prejuízos. Porque no feriado, se chover, as pessoas não vão à praia, né? Normalmente. Não, e Arthur, a gente pode falar. E a gente vê, uma outra coisa que assim, a gente vê também por exemplo, teve falta de água na região do litoral norte, em Ubatuba, né, e a própria prefeitura de Ubatuba, né, oficiou a Sabesp e o comunicado da Sabesp é que não tinha nenhum problema de fornecimento, só que ao mesmo tempo as pessoas tinham problema de não receber água. Então, assim, o que a nossa federação pede, né, o que os senhores da Baixada Santista pedem também, é que esses órgãos controladores e fiscalizadores, eles tenham uma seriedade e transparência, né, em tratar esse tema com a população, para que a gente realmente ache a origem desse problema e resolva, né, que não fique cada um passando a bola um para o outro e ninguém acaba resolvendo esse problema que tanto prejudica o turismo da nossa região. Arthur, obrigada pela conversa aqui conosco. Um bom dia.
Muito obrigado, Débora. Bom dia. Conversamos com Arthur Veloso, conselheiro fiscal da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo e presidente do sindicato lá na Baixada Santista, sobre um ofício que foi encaminhado ao governo do estado pedindo providências para evitar um eventual apagão no turismo no litoral de São Paulo. Duas questões aí mais prementes, né? O caso da falta de segurança, a insegurança e a virose. E os números aumentaram muito neste verão, desde as festas de fim de ano, né? Na Baixada Santista. Muita gente passando mal, muita gente voltou antes da hora, muita gente ficou com medo de ir, com medo de pegar a virose. E não se sabe ainda a origem, o que causou esse alto número de pessoas, esse surto, né? Desse surto de gastroenterite no litoral sul de São Paulo.